Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Agora em ponto são 7 horas. Seja muito bem-vindo à edição regional do Jornal da Manhã desta segunda-feira. Os nossos assuntos para Santa Catarina, claro, além da atualização dos números quanto ao coronavírus. Em Porto União, o prefeito Eliseu Miba, que vai destacar as obras que estão acontecendo. Destaque para o interior. O portal ali de Santa Cruz está sendo já praticamente finalizado. Temos também aqui assuntos para obras em União da Vitória. O prefeito Santinho Roveda falará sobre 2 grandes obras em parceria com o governo do estado que estão acontecendo no município, que são, portanto, a obra de revitalização da Marechal Deodoro e também a nova ponte José Richa, que entra já na sua parte de pavimentação. Temos detalhes para Bituruna. A noite de domingo foi de transmissão ao vivo com informações quanto ao monitoramento ao coronavírus no município. Hoje tem entrevista com o secretário de Saúde e também com o Dr. Pimenta, que é o chefe clínico, portanto, do Hospital São Vicente de Paula. Essas são as informações do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Vamos falar sobre o tempo? Pois é, a segunda-feira começa com um ar mais gelado. Temos nesse momento aqui 9 graus e 9 décimos de temperatura real. E a informação que vem pelo CIMEPAR é que a segunda-feira será nublada. Não sai sol, mas também não chove, segundo o próprio CIMEPAR. Quanto às temperaturas, hoje a máxima não passa dos 17. A mínima é justamente essa que temos agora, 9 graus. Para os próximos dias, vamos lá. Amanhã deve chover pela previsão. As temperaturas devem ficar entre 13 e 21 graus e são esperados em volumes de chuva entre 25 a 30 milímetros para terça-feira. A partir de quarta-feira, preparem os casacos. Deve esfriar bastante a partir de quarta-feira e o frio intenso segue até o próximo sábado, pelo menos. Sábado que vem, aí a chuva volta novamente para a nossa região e pela previsão, já vamos ter aí entre os dias 4 até o dia 9, mais ou menos, dias aí com bastante chuva, segundo as informações do CIMEPAR. As temperaturas, pelo menos as temperaturas mínimas vão cair bastante e as máximas devem ficar em torno de 17 graus praticamente durante toda a semana, com exceção de amanhã, que há previsão de chuva. Nível do Rio Iguaçu nesta manhã, 1,88 m. Já vou atualizar para você os números mais atuais quanto ao coronavírus pela nossa região. Agora não temos nenhum município da região Nansupar que não tenha casos. O último era Porto Vitória e foi confirmado ainda no final de semana um caso de Covid em Porto Vitória. Já falaremos sobre esse assunto, porque falando sobre saúde, também é bom lembrar que está ainda acontecendo a campanha nacional de vacinação contra a gripe. União da Vitória, por exemplo, há grupos aí que constam para tomar a vacina e até agora, é claro, o número está deixando a desejar. Crianças e gestantes, principalmente. Você ouviu e viu, acabando falando aqui sobre a previsão do tempo, né, que vem frio por aí, e nessas quedas bruscas de temperaturas, geralmente as crianças aí, as pessoas de mais idade são mais acometidas por gripes fortes. Lembro que, assim como o coronavírus, a gripe, a influenza, dependendo, é claro, o estágio dela e também o organismo da pessoa, pode levar a óbito também, né? A gente fala tanto sobre a questão do Covid, que é, claro, a preocupação no momento, mas não podemos deixar de lembrar que outras doenças, entre aspas, simples, também pode matar, como é o caso da gripe. Portanto, até o último dia desse mês, ainda segue a campanha de vacinação contra a gripe. Falando para a União da Vitória, vamos ouvir o Dr. Ari Carneiro Júnior. No próximo dia 30 de junho, estará terminando a campanha de vacinação contra a gripe desse ano de 2020, que o Ministério da Saúde disponibilizou para todas as secretarias estaduais e secretarias municipais de saúde. Aqui em União da Vitória, nós tivemos uma ótima adesão do grupo de idosos, do grupo das pessoas com comorbidades. No entanto, nós observamos de que
crianças e gestantes, o índice está muito baixo. E isso nos preocupa muito, porque estamos em vigência de uma pandemia e temos alertado de que a vacina da gripe, ela não imuniza desta pandemia, mas ela auxilia o sistema imunológico da pessoa, fazendo com que ela, se eventualmente tiver o Covid-19, ela venha ter uma resistência melhor e não venha a ser acometido junto com o Covid, um H1N1, um influenza A, um influenza B. Nós temos chamado a atenção, batalhado para que as pessoas vão até as nossas unidades básicas e efetuem a vacina, que é de graça. Está lá para que as pessoas utilizem dela para o seu bem. Então eu conclamo a todas aquelas pessoas dos grupos de riscos, mas especialmente as crianças e as gestantes, que, por favor, não deixe de se vacinar até o próximo dia 30 em nossas unidades básicas. É um apelo que a gente faz num momento tão importante para a saúde do ser humano, mas que o Estado, no seu geral, governo federal, governo estadual e governos municipais, disponibilizam para a sociedade essa vacina graciosamente. Vamos nos vacinar. Vamos até o próximo dia 30 de junho buscar esta imunidade graciosamente para a sua saúde, evitando com isso de se perder vidas humanas. Um grande abraço a todos. 7h07. Atualizando aqui os números mais recentes que temos pelos municípios de nossa região. As atualizações são referentes, é claro, às últimas 24 horas. União da Vitória, no seu dado mais recente, mostra que há 55 casos suspeitos para Covid-19, confirmados. No total, já são 40 casos. Desses 40, 30 estão curados e temos ainda 10 casos ativos. Pessoas que fizeram o exame e o exame deu negativo, já somam 328 pacientes em União da Vitória. Pela nossa região, já vou trazer aqui entrevista ao vivo com Bituruna, no próprio vídeo estarão atualizando os números mais recentes. O que chama atenção é lá em Porto Vitória, né, que até então era o único município da região da Ansupar que não registrava casos de Covid. Agora tem um. Segundo as informações, foi confirmado no sábado o primeiro caso de Covid no município. É uma paciente jovem, está já em isolamento, ela apresentou apenas sintomas leves da doença. Ela acabou sendo contaminada no local de trabalho, né? E ela trabalha em outro município. Então ela sai de Porto Vitória e vai para outro município e lá acabou sendo contaminada. Tanto ela quanto seus familiares já receberam todas as recomendações médicas, né? Ficarem alerta, monitorando e vão permanecer no isolamento, e toda a família também já está sendo testada. Então, esta paciente, a gente obviamente não vai divulgar aqui nomes, já está sendo monitorada e isolada. Então, o município de Porto Vitória agora tem um caso confirmado, nenhum suspeito e outros 14 que foram descartados. Pela região ainda, deixa eu atualizar lá, São Mateus do Sul, são 43 casos no total confirmados, sendo 25 pelo SUS e os demais, portanto 18 pela rede particular. O município de São Mateus do Sul contabiliza na sua conta lá, portanto, tantos casos das pessoas que fazem via SUS, quanto aquelas que procuram laboratórios que realizam de forma, obviamente, paga este exame. Já são no total 879 casos que foram descartados, pessoas que fizeram o exame e deu negativo. E ainda tem 103 casos que estão em investigação, aguardando o resultado de exame em São Mateus do Sul. Canoinhas, no Planalto Norte Catarinense, temos no total 131 casos confirmados. Destes, 96 já estão liberados para o seu convívio social, estão curadas. Temos ainda 35 pessoas em isolamento em Canoinhas. Ainda temos 64 pessoas monitoradas. Nas últimas 24 horas, 24 pessoas procuraram, portanto, a central de referência lá, geralmente apresentando um ou outro sintoma. 3 Barras.
Lá já foram 1.009 pessoas atendidas, né, na central de triagem desde o início da pandemia, lá em março. Destas, 212 confirmaram o Covid, então 20% de quem procurou desde o início da pandemia um serviço de saúde foi confirmado lá com Covid. Dessas 212, 190 já estão curadas. Temos, então, no momento, 22 pacientes em isolamento no município. E tem um caso suspeito em Três Barras, os números mais atuais que temos pela região quanto ao monitoramento ao coronavírus. 7h11, ainda nesse bloco, eu destaco União da Vitória. O prefeito Santinho Roveda falará sobre obras que estão acontecendo. Em destaque, 2 grandes obras do governo do estado no município. A obra da ponte, José Richa, que agora entra na sua etapa de pavimentação, e também a revitalização da Avenida Marechal Deodoro. Em União da Vitória, nós estamos trabalhando muito intensamente nos bairros, em reparos, em pavimentação de ruas, em asfaltamento, ainda trabalhando muito firme na parte de tubulação, em alguns pontos específicos, e também em grandes obras, né? Atualizando todo dia, muito intensamente. Eu estou presente junto, acompanhando na Praça Coronel Amazonas, na Rua Marechal Deodoro, né, que eu acho que é um dos grandes marcos dessa administração, uma rua que a gente vem se dedicando há muito tempo, né? Tem uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado e eu diria que é um grande legado assim, para a região sul, dentre outras diversas ruas que a gente também está asfaltando, mas esse eixo de grande fluxo de pessoas, pedestre, ciclista, de carro, acho que é um eixo de desenvolvimento econômico também muito grande. Quando eu falo isso, eu digo de novos negócios que serão gerados naquela região e também geração de emprego, que acho que o mais importante, é a nossa meta, é a nossa batalha, é o que a gente espera, né, construir com todo esse grande investimento, essa mudança, né, essa revitalização, não só de um ponto, mas revitalização de uma cidade inteira. Por que eu estou falando isso? Porque também ali a nova ponte que liga o distrito São Cristóvão, que é gigante, né, maior que muita cidade do estado do Paraná, agora totalmente integrado com o centro de União da Vitória, com os outros bairros, dando uma melhoria na qualidade de vida, na mobilidade, tanto na região sul que eu citei, quanto no distrito de São Cristóvão, sem dúvida, valorização imobiliária num espaço de tempo muito curto, nós veremos, né? A obra da ponte ali, a gente está colocando a parte de iluminação, a gente está fazendo alguns testes já, também fazendo a pavimentação asfáltica na chamada obra de arte da ponte. O que é obra de arte? É o que já está praticamente concluído ali, que é os 500 metros, quase 500 metros que dá de distância, né? Essa mega estrutura de concreto que a gente tem ali passando sobre o Rio Iguaçu, paralela à ponte de ferro. Então, muita coisa boa acontecendo em União da Vitória, mesmo com esse momento difícil de 2020, né, que todo mundo está enfrentando, não só nosso município, mas o Paraná, todos os estados do Brasil inteiro, o mundo, né, todos os países sofrendo com o coronavírus, mas a gente não pode baixar a guarda, né? A gente tem que continuar de cabeça erguida, continuar acreditando, boas notícias até para eu dar aí muito em breve, no futuro próximo, de investimento muito grande e geração de algumas centenas de empregos. Então vamos acreditar, vamos ficar todo mundo otimista e saber que esse período complicado vai passar, tenho certeza absoluta. E já depois do intervalo temos mais informações aqui no Jornal da Manhã. Você está acompanhando Jornal da Manhã da Jovem Pan FM de União da Vitória. Um oferecimento.
Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. De volta com o Jornal da Manhã com informações para Santa Catarina. E na dança da quadrilha, tem gente dançando no governo Moisés final de semana, anunciando aí novas demissões. E é claro, os escândalos vão aparecendo e as peças agora vão caindo fora. Quem nos traz o resumo de como estão as coisas lá em Florianópolis é o deputado estadual Maurício Scodilac. Tivemos mais 2 demissões no governo Moisés. O anúncio da demissão do secretário da Casa Civil, recém-nomeado há poucos dias, e do seu secretário adjunto. O secretário está convocado para a próxima terça-feira na Assembleia Legislativa a depor na CPI dos respiradores, em razão de que ele foi citado pelo último depoente, o Rodovalho, que é aquele que fez o pedido de 3 milhões de reais de propina para um empresário que iria fornecer os respiradores na primeira oportunidade. Então, em razão disso, ele também foi chamado a depor, porque teria tido apareceram conversas entre o atual secretário da Casa Civil e essa pessoa aí envolvida nesse pedido de comissão de propina na venda dos respiradores. Então, aquilo que a gente infelizmente tem dito nos desanima como catarinense ver a situação em que o Estado está se colocando. Mas o nosso objetivo é fazer toda a apuração, os procedimentos, cobrar agora o andamento ainda mais ágil dos processos de impeachment, para que nós possamos fazer com que Santa Catarina volte a ter um governo de normalidade. Esse governo, em todas as áreas, nos portos, na educação, licitação de 43
milhões de reais para a jardinagem, quando agora anuncia 11 milhões em equipamentos para os alunos nesse momento de pandemia, para as escolas, inclusive com cobranças dos diretores e professores que até agora não receberam. Então, em todas as áreas, infelizmente, tem tido algum tipo de denúncia. Então, vamos cobrar, vamos agilizar, e Santa Catarina precisa voltar à normalidade. Não podemos ficar nessa pandemia de saúde sem ampliação dos hospitais, as rodovias um caos, a educação com essas sérias denúncias, o Detran com várias denúncias e cobranças. Enfim, todos os órgãos públicos estamos vendo uma falta de organização e de comando. A nível municipal, em Porto União, o prefeito Eliseu Mibach, nessa primeira parte, ele fala sobre obras em especial que estão acontecendo também no interior do município. Estamos lá na Rua da Alegria, fazendo a base asfáltica já, tubulação já está pronta, já estamos fazendo a base, depois vai para a licitação para concluir a base asfáltica, enfim, trabalhando para que as coisas aconteçam. No loteamento Olinger, estamos terminando a tubulação da Rua João Maria Olinger para receber a concretagem daquela rua, uma vez que ela é muito íngreme. Além da Rua João Maria Olinger, vai ser feito a travessa da Rua Hélia Carneiro, para futuramente concretar toda a Rua Hélia Carneiro e demais ruas lá do loteamento Olinger, lá no bairro São Pedro. Ainda falando do bairro São Pedro, estamos fazendo a travessa Zalfa e Arede. Estamos com a base concluída, a tubulação já foi feita, tinha um problema lá de esgoto, tudo entupido, resolvemos tudo, já estamos com a base asfáltica feita, só falta fazer o meio-fio e depois colocar a capa asfáltica também na travessa Zalfa e Arede, no bairro São Pedro. Lá no Jardim Brasília, já iniciamos as duas ruas da parte de cima do Jardim Brasília, que é as ruas que ligam a Rua Itália na área oval do Ergo. Uma é José Paulec, a outra não lembro o nome nesse momento, mas já está iniciada a tubulação também. São as únicas duas ruas que falta para concluir a parte de cima do Jardim Brasília. Já está iniciado e deveremos pavimentar essas ruas num breve espaço de tempo, mas é um trabalho importante que vem sendo feito pelo Departamento de Obras do nosso município. Também terminamos a pavimentação e o aterro da ponte do Legru. É uma ponte que era estreita, estava difícil a passagem, as cabeceiras estavam comprometidas e lá temos um tráfego intenso de veículos, de caminhões, mas esta ponte ela foi reforçada com o objetivo de desviar o trânsito da estrada de Nova Galícia, num primeiro momento, para que possamos alargar a estrada de Nova Galícia e futuramente concretar a Serra do Hipólito. Quem é ali da região sabe bem o que eu estou falando, porque é uma necessidade, é um pedido de todos os moradores que se faça a concretagem daquela serra e também o alargamento da estrada de Nova Galícia, que antigamente era a antiga estrada de ferro, e em alguns lugares a estrada é muito estreita, não passa 2 veículos, por isso nós queremos fazer o alargamento dessa estrada, mas para que isso aconteça, nós temos que fazer o desvio. Por isso foi alargada a ponte do Legru e neste final de semana fizemos todo o aterro das cabeceiras, a ponte está liberada, concretada, liberada, prontinha para o uso e com isso a gente vai criando uma infraestrutura cada vez melhor no interior do município. 7h25 e depois do intervalo, claro, temos informações também para o município de Bituruna. Você está acompanhando Jornal da Manhã da Jovem Pan FM de União da Vitória. Um oferecimento.
Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União. Centro e bairro São Pedro. Netos Barbearia. Em todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade. De volta com o Jornal da Manhã e vamos fazer uma conexão de União da Vitória direto para a capital Curitiba. De lá nos trazendo as informações nesse início de semana. Sérgio Aguiar, muito bom dia. Oi, Thiago, bom dia a você, aos ouvintes da Jovem Pan. Uma ótima manhã de segunda-feira, uma excelente semana a todos. Vamos chegando aí com as informações, começando com tempo e temperatura aqui na capital. Neste momento, 10 graus, manhã parcialmente nublada, previsão de mínima os mesmos 10 e de máxima chegará a 17, conforme aí o CIMEPAR. E o primeiro destaque do dia é que amanhã termina o prazo para a vacinação contra a gripe na rede pública de saúde do Paraná. Esse já é um período de prorrogação e não deve acontecer um novo aumento no prazo. O objetivo da Secretaria de Estado da Saúde é garantir a taxa de cobertura vacinal, especialmente para os grupos prioritários de crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, mulheres até 45 dias após o parto e adultos de 55 a 59 anos. A chefe da divisão de vigilância do programa de imunização, Vera Rita da Maia, lembrou que a vacinação contra a gripe também auxilia no mapeamento do coronavírus. O nosso segundo destaque é sobre o governo do estado, que já investiu mais de 342 milhões de reais no combate à pandemia da Covid-19 desde março. Tais recursos têm sido aplicados com absoluto controle orçamentário e total transparência. Exemplo disso é o levantamento do portal G1, que mostra que o Paraná conseguiu pagar o valor mais barato por respiradores, R$40 mil a unidade. O investimento nesses equipamentos alcança R$5.4 bilhões, destinados para a aquisição de 84 unidades. Outros 110 aparelhos foram repassados ao Estado pelo Ministério da Saúde para equipar as UTIs dedicadas exclusivamente a pacientes infectados pelo coronavírus. Daí, Thiago, os destaques da segunda-feira que traga você aos ouvintes da Jovem Pan. Voltamos amanhã com novas informações. Um ótimo dia a todos. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Direto de Curitiba, o repórter Sérgio Aguiar. E vamos informações também para Bituruna. Na noite de ontem, o prefeito Claudinei de Paula Castilho, ao lado do secretário da Fundação Municipal de Saúde, o secretário Josmar, e também do doutor Pimenta,
ele que é então o diretor clínico do Hospital São Vicente de Paula, trouxeram então informações como estão as ações de Bituruna no enfrentamento ao Covid-19. Acompanhe essa primeira parte da entrevista falando sobre os casos, os números atuais e também, é claro, das questões voltadas ainda ao uso de máscaras, né? Lá em Bituruna, o município, várias medidas já foram tomadas, além do álcool gel e também dos de máscaras, mas, mesmo assim, algumas pessoas, por vezes, acabam deixando a desejar. Por exemplo, o uso da máscara. Coloca a máscara, mas com o nariz de fora. Aí realmente não resolve muito para não contaminar o ambiente. O município está fazendo a sua parte, mas, novamente, vem o prefeito com toda a sua equipe pedir a colaboração. Acompanha parte, então, dessa live que foi transmitida na noite de ontem. Teve realmente esse aumento aí de casos essa semana, mas dentro do esperado, dentro da epidemiologia mesmo. Ou seja, quando aparece um caso, geralmente ali, as pessoas mais próximas que essa pessoa teve contato, a tendência é que esses casos também, essas pessoas chegam a positivar. Então tem esse aumento expressivo assim, por um período curto, mas é um caso esperado. O importante é a ação, né, que é dada nesses casos, ou seja, de conseguir identificar os casos, os contatos e a gente conseguir fechar uma bolha nesses casos para a gente tentar isolar, né? Nós, durante 90 dias atrás, né, já prefeito, secretário de saúde, toda a equipe aí, nós trabalhamos incansavelmente nesse período, até agora andamos trabalhando, para evitar a entrada do Covid em Bituruna. Infelizmente, chegou, né? Era uma coisa que, né, a gente não queria, mas a gente já esperava que isso ia acontecer um momento ou outro, né? Conseguimos retardar o máximo possível essa entrada e agora entrou, então nosso papel agora é tentar controlar e isolar esses casos, né, o mais rápido possível para que a gente possa dar andamento, o comércio, as indústrias, né, seguir a vida normal. Eu acredito aí que 2, 3 semanas aí a gente trabalhando afinco nisso. Eu acredito que essa onda de interior, que é nos interiores, deve começar a declinar, né? Nós vamos estar notando isso a hora que aparecer acabar os casos novos, né? E aí é só mesmo tentar buscar essa tranquilidade, né? Josmar, Então, prefeito, na verdade, para a nossa população, nós já deixamos ciente, na verdade, a gente deu uma boa orientada no final de semana, a gente alertou sobre a situação que estávamos, né, felizes porque estávamos recuperando os 5 casos e também o alerta devido ao grande número de casos que a gente tinha em investigação e com 2 focos grandes, né, de possibilidade aí de testar positivo. E isso ocorreu no decorrer da semana, inclusive na sexta-feira a gente teve mais um caso positivo e com um terceiro foco, digamos assim, né, prefeito? Como o nosso doutor Pimenta já mencionou, a gente conseguiu identificar exatamente da onde foi, da onde veio, também veio de uma cidade vizinha, então não é que veio, né, a pessoa infelizmente precisou, foi para a União da Vitória e mais ou menos nas datas que a gente fez as coletas de exame, então mais ou menos é dessa forma que a gente identificou que a pessoa contraiu o vírus indo até a cidade vizinha. Por isso que a gente estende o nosso pedido de que, se realmente, assim, se for sair, é só, né, com extrema urgência, né? Por isso que a gente pede para a nossa população continuar em casa. Então, esses casos ocorreram no decorrer da semana. Ontem a gente teve, prefeito, mais 3 casos positivos, né? Veio 6 resultados ontem, 3 positivos e 3 negativos. Os 3 resultados positivos, a gente também, de certa forma, aspas, esperava devido ao que o nosso comentário que o nosso doutor Pimenta já colocou, devido a ser do mesmo ambiente, do mesmo sistema ali da família, né, do âmbito familiar, então a gente já imaginava que poderia vir positivo. Então, nesse momento também, nós, como Secretaria de Saúde, pedimos para que a nossa população, as pessoas que chegam no consultório do médico, seja na unidade de saúde, seja no hospital, a partir do momento que o médico dá o seu atestado, a sua receita, aonde automaticamente também já é realizado a coleta do exame, é para a pessoa ficar em casa. O atestado não é para a pessoa apenas não ir trabalhar, é para ela ficar em isolamento domiciliar.
né? E também cuidar dos seus familiares, porque daí a pessoa está lá na casa, ela acha que lá ela pode andar sem máscara, pode relaxar nas medidas, e automaticamente essa pessoa pode estar transmitindo o vírus para os demais da sua casa. E o grande problema, prefeito, nessa situação é o qual? Muitas vezes pode atingir uma pessoa da família que já tem algum problema de saúde associado. Pode ser um paciente que tem um problema cardíaco, ou uma obesidade, ou diabetes, então assim, ou um paciente com hipertensão, e que talvez pegando o vírus, contraindo o vírus, possa vir de uma forma diferente associado a essas patologias, e esse paciente precisa de um internamento hospitalar e possa vir ter uma complicação muito maior, muito grande. Então é por isso que nós pedimos para que fique em casa. Se foi coletado o exame, é para ficar em casa, não é para ficar saindo na rua. Nem o paciente, nem o seu familiar. É para ficar em casa. É por isso que já sai com a nossa medicação, o kit, né, doutor Pimenta, que a gente já elaborou isso. Então, o paciente já sai atendido por completo, né, nesse momento. Talvez lá no primeiro caso, ainda a gente estava aprendendo, né, doutor Pimenta, mas depois a gente se ajustou e os pacientes, a partir de então, já saem com o seu atestado, já sai medicado, sai realizado o teste e já sai com a medicação. E quando precisa alguma coisa, esse paciente pode ligar até o Hospital São Vicente de Paula, pode ligar nas unidades de saúde ou para a gente mesmo pedindo, né, pedindo uma informação ou, né, simplesmente dizendo, não estou bem. A gente elabora um plano para que, se for preciso, levar até o Hospital São Vicente de Paula, para a gente poder atender da melhor maneira possível, sem estar transmitindo o vírus em todos os lugares. Exatamente, Josmar. E passar aqui para o nosso doutor Pimenta, para falar um pouquinho, doutor Pimenta, como que está o trabalho nessa situação junto ao Hospital São Vicente de Paula, já que nós tivemos aí nessa última semana alguns atendimentos, algumas internações lá no Hospital São Vicente de Paula. Rodinei, eu acho interessante, até gostei muito da pergunta pelo seguinte, era até sobre isso que eu gostaria de falar com a população. Porque tem muita gente, eu sei, a gente está no dia a dia, você escuta, tem muita gente que às vezes comenta, esse negócio de lavar a mão não é nada, isso aí não vai resolver, álcool gel não resolve nada, enfim. É tão importante a questão da prevenção, dos cuidados que tem que se tomar, porque vejam só, eu tive contato com quase 80% desses pacientes que positivaram em Bituruna, e eu não estou com Covid. Não só eu, como a equipe do hospital. Nós tivemos no hospital pacientes internados com Covid, né? As unidades de saúde, ou seja, todos esses pacientes, de uma forma ou de outra, tiveram contato com alguém da saúde, né? E já foi testado alguns funcionários da saúde que tiveram esse contato, enfim, pessoal da epidemiologia, e ninguém positivou. Por quê? Nós temos um diferencial que é da saúde e não pega? Não! É por quê? Porque é usado toda a necessidade, ou seja, usa-se e faz-se toda a prevenção, usa o material para se afastar, que é a máscara. A máscara não é diferente. Eu tô com essa hoje aqui, que era que eu tava ali no carro, porque máscara, diga-se de passagem, é igual cueca, viu, gente? Máscara é igual cueca e calcinha. É coisa que tem que trocar todo dia, né? E é até interessante, tem uns que andam com o nariz para fora, né? É mais ou menos o cara que anda com a cueca e anda com o bigolinho de fora, então não tem como. A máscara é para tampar tudo, certo? Então, máscara é igual cueca, você tem que tirar todo dia, tem que trocar, as que são de pano tem que lavar, tá? Então tem que ter esse cuidado. Então são cuidados, gente, que são necessários, e esses cuidados é que vão evitar que você contamine. E são esses cuidados que salvam vidas, né? Temos casos aqui, o Carlinhos está aqui hoje aqui, que o que acontece? Tiveram convívio, ou seja, um dos primeiros casos e tudo, que acaba pegando, mas existe e tem toda a possibilidade de uma pessoa ser contaminada, estar no seu âmbito familiar e tomar os cuidados dentro, como o Claudinei falou, o uso da máscara dentro de casa, evitar compartilhar talheres e tudo mais, que você evita transmitir. E nós não estamos falando de nada absurdo, falar, não, mas é o Covid. Tá aqui o Claudinei, que tem cabelo branco, tá aqui o seu Clarinho também, o Josmar é novo, mas nós que somos velhos, você lembra de quando você pegava cachumba, pegava essas coisas, o que tinha que fazer? Pintava até a canequinha com esmaltezinho, que essa é do fulano, o outro não pode usar na casa não. Gente, o Covid é a mesma coisa, é uma coisa que não pode compartilhar a secreção, então você vai separar o prato, você separa o talher, você separa a caneca, não compartilhe secreção.
Então você tomando esses cuidados, você consegue ser um paciente que como o Josmar falou, ninguém quer pegar. Infelizmente a pessoa teve como ir, acabou indo em união, enfim, por alguma forma, às vezes um descuido, essa pessoa às vezes, por um leve descuido que teve ele ou a outra pessoa, acabou se contaminando, né? Mas ela tem como voltar para casa a partir do momento que descobrir, porque também não é assim, pela OMS mesmo já disseram, já não vive tanto em superfície, não tem essa sobrevida toda em superfície, não se contagia pelo ar e sim só por secreção. Então, se a gente tomar os cuidados necessários, a gente pode realmente diminuir essa quantidade de casos, paralisar nesses casos que nós temos em Bituruna e evitar que se propague. Só porque nós temos que ter, que eu vejo que tem 80%, 90% da população de Bituruna abraça essa causa, onde você encontra as pessoas às vezes na rua, que todo mundo tem que ir, eu também vou no mercado, eu também faço compra, encontro as pessoas no mercado e todo mundo comenta. Então todo mundo está lutando nisso, só porque nós temos que pedir que seja 100%. Não adianta 90% da população estar lutando, estar trabalhando, prefeito, secretaria, todos os agentes de saúde, equipe de saúde, 90% da população e 10% não acabar não fazendo aquilo. É a tal da maçã podre no meio das outras, acaba estragando tudo. Pois é, realmente, então tem que todos fazer a sua parte para evitar aí a proliferação do Covid-19. Ainda falando para a União da Vitória, nesse final de semana teve uma fiscalização, uma denúncia recebida através do WhatsApp, isso foi na noite de sábado, numa chácara na região do bairro São Gabriel. Lá foi encontrada ali uma espécie de uma festinha, envolvendo a maioria menores. 15 menores, tinha bebida alcoólica, tinha narguile, esses menores, os pais tiveram que ser chamados, então, através do Conselho Tutelar, e os outros 4 maiores, claro, vão responder dentro da forma da lei, tanto para a questão da aglomeração, mas também por servir bebida alcoólica a menores. Então, continuem fazendo as denúncias de aglomerações desnecessárias nesse atual momento. União da Vitória, a Prefeitura colocou, então, o telefone WhatsApp para tais denúncias. Porto União, a própria Polícia Militar está realizando, então, a verificação das denúncias via 190. 7h43, o Jornal da Manhã vai ficando por aqui. A você uma excelente semana. Da manhã da Jovem Pan FM de União da Vitória. Um oferecimento. Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia.